Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Tem alguém que é a primeira vez? Não. Então, boa noite também aos nossos amigos da internet que nos assistem. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as atividades da casa, tá? Nós temos palestras e passe todos os dias. Para quem deseja passar no plantão de atendimento, a gente pede para chegar meia horinha antes, tá bom? Para quem desejar tirar alguma dúvida, quiser conversar, então a casa tem sempre um trabalhador que faz esse trabalho, tá bom? Nós temos também na área social, nós temos atendimentos a 87 famílias que elas recebem a cesta básica uma vez ao mês. Então, são divididas em duas etapas, tá? E a gente agradece toda a arrecadação de alimento que a gente tem tido, né? A colaboração de todos, que sempre colaboram com qualquer item da cesta básica, tá? Então, a gente sempre pede ajuda e agradece também. Agora, no segundo sábado, vai ser entregue mais uma cesta. Então, os itens principais que a gente pede sempre é açúcar, feijão, óleo, arroz, macarrão e leite em pó, tá? Esses são os principais. Mas nós temos todos os outros itens que compõem também a cesta básica, então qualquer item é muito bem-vindo. Nós temos também ainda o lanche de rua, que é feito todos os sábados à tarde, então se alguém tiver interesse de ver como funciona, quiser participar, também é muito bem-vindo, tá? Tem sempre uma equipe que faz o lanche e depois entrega nas imediações, aqui perto. E nós também estamos iniciando as escolas, né, da doutrina. Então, se alguém tiver interesse, porque a gente precisa aprender, precisa estudar, né? Então, só vir e receber o passe, né, e pedir ajuda, mas é bom a gente também ter o conhecimento, a gente saber como funciona, né? Então, é importantíssimo. Então, ainda dá tempo, até 15 de março, a gente ainda está recebendo as inscrições, tá? Aqueles que tiverem interesse, é só passar no plantão de atendimento e falar com alguém para fazer a inscrição, ok? Nós também estamos com uma ação entre amigos, né, que é para arrecadar fundos também para a nossa cesta básica, né, para ir compondo aqueles itens que vão faltando, que é uma rifa, tá? O sorteio de uma rifa de Páscoa com os itens, né, ovo de Páscoa, bombom, pão de mel, enfim, aquelas delícias todas, né? Se alguém puder colaborar, custa R$10 e vai correr pela Loteria Federal. Vai ser em março, tá? Então, o que mais? Acho que dos nossos recadinhos são esses, tá? E se alguém tiver alguma dúvida ou quiser perguntar alguma coisa, a gente está à disposição, ok? Então, vamos lá, você apaga para mim. Então, agora a gente vai sentar na cadeira de uma maneira confortável, se possível, fechar os olhos, apenas para a gente se concentrar um pouquinho mais, ficar mais sintonizada, para agradecer por estarmos aqui, agradecendo aos benfeitores que nos recebem sempre com tanto carinho, que já também prepararam a casa para que a palestra de hoje a gente possa absorver aquilo que mais nos tocar. Então, a gente fica mais receptivo à ajuda dos nossos amigos espirituais que estão presentes conosco, nos auxiliando. Obrigada, Pai, por estarmos aqui nesta noite para mais um dia de aprendizado e que possamos levar daqui o ensinamento do dia de hoje. Que assim seja. Então, o Mário vai conversar com a gente hoje e o tema são máscaras. Vixe, seja bem-vinda, Mário. Obrigado. Boa noite a todos. É sempre uma satisfação estar de volta aqui na Casa do Caminho Santana, não é? Uma vibração tão gostosa, a gente vai em tantos lugares, eu posso dizer que a vibração aqui é muito gostosa. E muito importante o que nós ouvimos aqui no começo, né? Nós que nos identificamos com a doutrina espírita,
temos que ir além, né, de ouvir as palestras, tomar os passes, onde a gente começa, e pensar que os espíritos nos deram um comando. Né? Espíritas, em primeiro lugar, amai-vos. E em segundo lugar, logo coladinho com amai-vos, instruí-vos. Né? Então, as escolas aí do centro, que ensinam sobre doutrina espírita, basicamente ensinam sobre o Evangelho de Jesus, sem aquelas perfumarias todas, aqueles 9 horas, aquele Deus nos acuda, e a real realidade ficou curioso, né? A realidade sobre a nossa existência, né? Que nós somos mais do que os seres que nós nos vemos aqui, que nasce, cresce, envelhece, morre, mas nós somos seres espirituais, né? Passando um tempo aqui no planeta Terra. E a nossa felicidade futura depende do que a gente está fazendo aqui e de entender de onde nós viemos antes de nascermos e para onde nós vamos. Então, estudar é fundamental, né? Para entendermos também o tema de hoje, do Momento Espírita, proposto pela casa, que se chama Máscaras. E remete à situação de que o nosso comportamento não costuma ser o mesmo diante de todas as pessoas. Ele varia, ele se adapta conforme a pessoa com quem nós estamos tendo aquela interação, né? Se é uma pessoa importante, né, a gente já corre, hoje em dia corre para tirar uma selfie, não é? Ai, pessoa importante, a gente já vai lá, né? E se a pessoa não é nada importante, alguém corre para tirar uma selfie? Ah, eu quero tirar uma selfie com você. O coitado do morador de rua, né? Ninguém quer. Mas se aparecer o Cauã Raimundo, como é que é o nome dele? Eu não sei, esse aí, né? Nossa, no aeroporto todo mundo corre, né? Se aparece o juiz lá de Curitiba, nossa, todo mundo corre, né? O político está todo mundo fugindo, né, seu Américo? Deus me livre, né? Eu não quero tirar selfie com político, né? Mas a lição diz que os fatos demonstram isso, né? E pergunta: a quem nós estamos querendo enganar colocando máscaras diferentes dependendo da pessoa com quem nós vamos nos relacionar? Queremos enganar os nossos familiares? Queremos enganar as outras pessoas? Mas o autor aí pergunta: ou será que nós estamos enganando a nós mesmos? Então, sobre essa história de ter um comportamento diferente diante de pessoas diferentes, que ele chama de departamento de marketing pessoal, não é verdade? É uma arte de dissimular os sentimentos, colocando diferentes máscaras ao longo do dia, ao longo da vida, né? Conforme as circunstâncias e as pessoas com as quais nos comunicamos. É ou não é? Quando a gente é jovem e quer impressionar uma pessoa que a gente quer por namorada, é ou não é? Ou namorado, né? A gente toma banho, passa brilhantina, não existe mais brilhantina, né? Passa, agora é cera capilar, gel, né? As moças se maquiam, põem perfume, roupa, né? E treina na frente do espelho, é ou não é? A gente vê, tem filhos, sobrinhos, adolescentes, fica lá no espelho, fazendo assim para fazer a cara mais bonita na balada, para atrair o rapaz de interesse, ou a moça de interesse, né? E assim nós fazemos. Na hora de falar com o chefe, é um comportamento. Na hora de falar com uma pessoa estranha, é outro comportamento. E se nós pusermos nesta sopa, neste cozido, outros temperos como preconceitos, aí é que as máscaras, não é? Da boa vontade, da má vontade aparecem. As pessoas contra as quais nós temos um
preconceito, que nós fazemos um prejuízo, dificilmente vão fazer com que a gente coloque uma máscara da gentileza, né? Geralmente pode ser que seja da indiferença, quando não, a da maldade. Se nós temos preconceito contra alguém, contra alguma raça, contra alguma religião, contra alguma posição política, contra o sexo, contra isso, contra aquilo, mas aí ele remete a outra pergunta. Como que nós fazemos para saber quem nós realmente somos sem nenhuma dessas máscaras? Será que tem jeito de saber? Porque muitos de nós, nem nós mesmos sabemos que vamos colocando essas máscaras ao longo do dia. É uma coisa meio automática. A gente olha quem vem lá e fala, ali eu dou risada. Ah, aqui não, aqui eu dou coice. Aonde é que ele diz que é o melhor lugar para a gente tentar descobrir quem somos nós sem máscaras? Ele diz, basta que nos observemos no trato com os familiares. Significa com aquelas pessoas com quem nós convivemos muito e temos intimidade, né? Seja intimidade como um casal, seja intimidade pelo fato de que vivemos na mesma casa, toma café da manhã todo dia junto, almoça, janta, passa o fim de semana, viaja. Ali é que nós distraímos e depois de um tempo... Por que depois de um tempo? Porque casado de novo é uma beleza, não é? Meu amor, minha querida, e abre a porta, e faz um ovo mexido de manhã, né? Um suquinho de laranja. No dia do aniversário leva aquela bandejinha na cama. Isso no primeiro ano de casado, né? No segundo, no terceiro já começa a coisa a mudar, né? Porque aí nós que tínhamos visto a nossa amada, o nosso amado cheio de máscaras, o dia a dia remove as máscaras. Então, a dos outros, e muitas vezes as pessoas vêm falar com a gente e dizem assim, onde eu estava com a cabeça quando eu quis casar com ela? A sua cabeça estava fixada na máscara. Moça bonita, cheirosa, carinhosa, gentil, doce. Depois que casa, ele fala assim, mas agora que eu casei, parece que ela se transformou, virou uma gata braba, né? Uma pessoa nervosa, exigente. Como eu não vi isso antes? E as moças falam a mesma coisa. Como que eu não vi que ele era insensível, né? Nem toma banho, não suporto. Como assim? Né? Então, o tratamento começa a mudar. E aí aparece o nosso verdadeiro eu. Quando nós somos bons e gentis, depois que a ilusão passa, nós continuamos bons e gentis. Mas se nós não somos bons e gentis, passada a ilusão, acontece aquilo que a gente vê às vezes em muitas casas, né? Nós somos grosseiros, mal educados, indiferentes, ignoramos a pessoa. Às vezes a dor de ser ignorado é maior do que a dor de levar uma vassourada. Depende de cada pessoa. Então ele diz que em casa nós costumamos ser verdadeiros. E aí a lição joga para uma coisa. Quando nós ouvimos alguém fazer elogios para uma pessoa que vive com a gente, né? Pessoa estranha chega e fala, essa fulana aqui é maravilhosa, poderosa, vitaminada, bacana. Tal. O que a gente fala no nosso íntimo, diz a lição? Tá elogiando ela? Quem não te conhece, que te compre. Eu conheço, não é nada disso. Ela joga para a plateia. Quando tem visita em casa, é uma maravilha. Faz café, passa manteiga no pão, não é isso? Frita bolinho de chuva com banana. Ai, que delícia, hein, gente? Bolinho de chuva com banana.
Quando só está eu e ela em casa, ela se transforma. Eu jogo água nela, ela vira um gremlin. Né? Aquele bichinho que meia-noite, quando molha e dá comida para ele aparecem uns dentes assim. Né? Então, uma pessoa querendo parecer bem, diz a lição, afivela a máscara da afabilidade, da doçura, vende uma imagem falsa. A hora que a visita fala tchau e a porta fecha, né? Você estava olhando para ela, ciúme. Quem que vai lavar a louça? Eu não vou, eu também não. Fica lá uma semana a louça na cozinha. E a briga se estabelece. A imagem falsa, diz a lição, faz com que homens que parecem gentis, patrões educados, ou seja, o comportamento lá fora de casa, né? Costumam ser ou podem ser pais déspotas, pais irados, ou pais mudos diante dos filhos, diz a lição. A pessoa tem filho, mas não entra na vida do filho, nem deixa que o filho entre na sua vida. É aquela coisa de não conversar, fica vendo televisão. Hoje em dia tem uma coisa muito pior do que a televisão quando a gente era pequeno, né? Que é esse negocinho que fica fazendo assim. 5 pessoas em casa, assim, sentado junto, está todo mundo ali assim, ó. E eles dizem, para diferenciar quem é velho de quem não é velho, é só ver o jeito que digita, né? Eu não consigo digitar com os 2 dedos assim, eu já sou velho, né? O pessoal novo faz tec, 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 tec. Não sei como consegue montar as palavras. A gente pega com uma mão e faz com a outra, tic, 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 catando milho, como se dizia. Né? Mas cadê a convivência? Cadê um participar da vida do outro? A ideia de família inclui a ideia de apoio mútuo e de alavancagem. Né? Os pais alavancam os filhos. Os filhos que têm mais facilidade de integração com o mundo presente. O mundo presente vai se tornando cada vez mais difícil de ser acessado à medida que nós envelhecemos. Não é? Eu dei um computador de presente para minha mãe. Para ela poder usar o Skype, para poder usar a câmera, para poder falar com os filhos a 600 quilômetros de distância. Mas deu um trabalho. É que a minha mãe tem boa vontade. Foi, se matriculou numa escolinha de informática, aprendeu a usar o Excel, a internet. Né? Mas ela é uma exceção. E foi difícil. E agora ela já está esquecendo. Ela já não lembra mais como é que liga o Skype. Né? Então, os jovens geralmente costumam ser o apoio, não é isso? Como que meu telefone não conecta no Wi-Fi? Vem um molequinho lá de 8 anos de idade, tic, 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 tic. Toma pai, toma avô. Você não sabe nada. Isso que a gente brinca, mas é apoio mútuo. Os mais jovens, os pais apoiam os filhos, para os filhos irem mais longe que os pais, depois os filhos apoiam os pais que vão ficando velhinhos e precisam de assistência, de ajuda, de companhia. Esse é o conceito de família. Né? Então, mulheres caridosas, que põem até aquele véu, né? Reza. Nossa, como essa mulher é caridosa, diz a lição. Polidas, sabe exatamente qual é a faca do peixe, a faca de comer a galinha, o copo de vinho, o copo de não sei o quê. Não raras vezes se mostram mães indiferentes. Existe isso? Existe. Se não existisse, nós todos já éramos anjos. Né? Esposas nervosas. Ai, aquela que meia-noite se transforma, né? Assim. Perdem a consciência de que quem realmente tem o direito ao afeto são os próximos mais próximos, que se encontram embaixo do teto. Jovens sorridentes que se desdobram em gentileza com os amigos. É brother, é parça, sai todo mundo junto, é todo mundo alegre, amigo, se abraça, se beija, tornam-se verdadeiras feras dentro do lar, no convívio com pais e irmãos.
Isso tudo é a consequência do fato de que nós usamos, conscientemente ou não, essa história dessas máscaras, mudando o nosso comportamento quando vamos interagir com as pessoas. Né? E aí ele pergunta, quem que nós queremos enganar? A gente está vivendo para aprender, para progredir, para evoluir como espíritos e nos tornarmos espíritos luminosos, ou a gente está aqui brincando de um baile de máscara? Até quando? Quanto tempo? Será que isso faz mal para nós mesmos? Porque o nosso espírito, a nossa mente, a nossa consciência percebe esta incompatibilidade, este conflito. Eu estou sentindo uma coisa, mas estou com uma máscara que transmite outra ideia. É uma brincadeira que eu sempre faço entre as mulheres, né, que chamam de queridinha, amiga, né? Mas se a gente pudesse ver o pensamento, né? Aquele beijinho, querida, mas aí o pensamento está falando assim, que ridícula, né? Vestido verde com bolinha laranjada, que coisa mais esquisita, né? Quer dizer, a cara está falando querida, amada, poderosa, mas o espírito está julgando, está pré-julgando, está humilhando. Então, o nosso ser consciente percebe essa dualidade. Né? É como uma pessoa que tem alergia ao quê? A clara de ovo. Né? Mas come clara de ovo. Sabe que tem alergia, mas come. O que acontece? Você tem uma reação alérgica. E depois de um tempo, você sabe que tem alergia e come. Tem outra reação alérgica. É uma coisa parecida. Se nós não descobrirmos qual é a nossa verdadeira natureza, nós vamos viver eternamente o desgaste de energia que é esse conflito. O que diziam os antigos? Conhece-te a ti mesmo. Noce te ipsen. Nossa, agora eu fui lá no grego, lá longe, né? Conhece-te a ti mesmo. Não é? É latim, lá é latim. Conhece-te a ti mesmo. Né? Então, existe alguma razão prática que é importante nós treinarmos, sermos uma só pessoa, seja lá quem nós formos? Qual que é a ideia que a doutrina espírita nos passa? Que nós façamos continuamente uma chamada reforma íntima. O que é a reforma íntima? Eu, tendo conhecimento da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus e da minha realidade espiritual e do que é preciso para que eu consiga, a cada ciclo reencarnatório, uma vida mais feliz, mais produtiva, mais plena, eu tenho que fazer o quê? Com calma, com respeito por mim mesmo, identificar o que em mim não é compatível com esse propósito de me tornar um ser de luz e ir me reformando, com calma. Ninguém vira santo da noite para o dia. Os que tentam acabam tendo problemas psicológicos, né? Vai parar no psicólogo, no psiquiatra, na desobsessão, no centro espírita. Né? A pessoa que fala assim, não, eu tenho que virar um anjo. E vou virar agora, de uma só vez. Fica perturbado. Porque nós, para construirmos esse ser que somos hoje, nós levamos milênios. Muitas reencarnações são a origem do ser que nós somos, da nossa personalidade, das nossas virtudes e dos nossos defeitos. E com calma, nós vamos nos transformar em seres melhores. O que pode acontecer quando a gente não está preocupado com a reforma íntima? A gente passa mais uma encarnação mantendo muitos vícios que a gente já traz há séculos. Esses vícios são impeditivos para que nós subamos para planos melhores, com menos dor, com mais luz, com mais felicidade, com mais realização. Ai, eu quero parar de reencarnar na Terra. Na Terra tem artrose, não tem? Joanete, bico de papagaio,
tem úlcera, tem câncer, tem casamentos infelizes, tem filhos que abandonam os pais, tem pais que abandonam os filhos, tem filhos que maltratam os pais, matam, tem pais que matam os filhos, tem medo, este é o plano em que nós vivemos, medo do ladrão, medo do desemprego, medo do abandono, medo da miséria, é um medo sem fim. Tudo isso tem solução? Tem. Quem é que traz a solução nas mãos para que este planeta Terra, o plano material, cesse, deixe de ter estas dores, estes medos, estes sofrimentos? Está nas mãos de quem reencarnou aqui. Essa é a responsabilidade que Deus delega. Quem é que reencarna no planeta Terra? Espíritos em que a balancinha do bem e do mal, ainda o bem não ganha. Esses somos nós. Não porque nós sejamos malvados, que nós sejamos ruins, é a nossa ignorância do bem. Isso faz com que quem esteja reencarnado neste planeta seja capaz de mentir, de trair, de ferir, de abandonar, de guerrear, de roubar. Não precisa ir longe. Isso acontece à nossa volta. E algumas dessas coisas, em maior ou menor grau, pode ser que aconteça em nossas vidas. É ou não é? Então não é para falar assim, eu fui lá no centro espírita e ele falou, eu contei uma mentira, e quem conta uma mentira vai parar no mais profundo abismo do umbral. Eu estou perdido. Não. Porque esta não é a natureza de Deus. Não é esta a natureza de Deus. Se a natureza de Deus fosse punir, castigar, moer as pessoas que fazem coisas erradas, então a gente tinha, na doutrina espírita, nós não aceitamos essa ideia de que tem o céu, o inferno, o julgamento, o dia do juízo. Não. Deus é tão bom que Ele nos dá uma chance. Errou, meu filho, vai lá e tenta acertar agora. Aí a gente volta, Deus, meti os pés pelas mãos de novo. Volta e tenta acertar. Qual que é a diferença? É que este Deus sábio e amoroso nunca nos dá perdição total. Perda total, PT, né? Não tem isso no negócio de seguro? Perda total, vai para o inferno, nunca mais sai de lá. Não. Ele vai nos dar uma chance de nascer de novo. Só que junto ele fez uma regra muito sábia. Nunca vou te perder. Sempre vou te estender a mão. Só que você é livre para agir e a cada ciclo desses você vai receber de volta as sementes, os frutos das sementes que plantou. Não é Deus que faz a minha vida ser essa tristeza? Não. Meu Deus, Deus ama a gente, Deus é bom, Deus é luz, Deus é sábio. Então da onde que vem esse sofrimento? Da onde que vem o meu fracasso? Da onde que vem a minha doença? Da onde que vem a minha família infeliz? Todo mundo quer ter uma família infeliz, mas poucas pessoas vivem numa família chamada feliz, se é que lá não tiver um monte de máscara, né? Poucas pessoas vivem um casamento feliz. Não, mas eu conheço fulano e cicrano, eles estão sempre juntos, andam de carro, como é que chama esse carro? Conversível, estão sempre com os dentes à mostra. Eles são felizes, eu tenho certeza que aquele casal é feliz. Será mesmo? Ou quando sai na rua, são o casal 20, dentro de casa o pau come. A infelicidade reina. Não tem casal que vive de aparências? Às vezes por causa de dinheiro. Você suporta um casamento terrível porque se separar é pior. Né? Máscaras. Olha a lição de hoje. Máscaras. Né? Então, por que nós falamos de toda essa história de reforma íntima, plano espiritual e treinar para que nós diminuamos o uso das máscaras até um ponto em que a gente se apresente como é, para o bem ou para o mal. E as coisas ruins a gente está trabalhando para melhorar. Por quê? O que a gente aprende lá na Gênese, no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns? A gente aprende que o som, por exemplo, se transmite por vibrações nas moléculas de ar, não é verdade?
A gente fala, as cordas vocais vibram, as moléculas de ar vibram e a energia vai. Aí chega no ouvido, a energia vibra o estribo, o martelo, a bigorna, né? Que impressiona o nervo auditivo e a gente escuta. Mas é uma onda que se propagou, levando energia e foi até o receptor, do transmissor até o receptor. Joia. Como nós estamos no plano físico, aqui é material, a gente fala, depois de um tempo o atrito mata o som, lá longe ninguém escuta a gente. Mas e o pensamento? Eles nos ensinam que o pensamento, quando nós pensamos, do mesmo jeito que quando nós falamos, nós projetamos ondas. Onde? Num meio chamado fluido universal. E o pensamento, diferente do som, não é que ele anda alguns quilômetros e some. O pensamento cruza o universo. Por isso que quando a gente faz uma prece por um espírito que a gente ama, esse espírito pode estar 34 galáxias longe daqui. Para o pensamento não faz diferença. Né? Mentalizou, sintonizou. Eu quero fazer uma prece por fulano. A pessoa recebe a prece. Eu quero orar para o Dr. Bezerra de Menezes, pelo amor de Deus, a minha Joanete. Vem, manda os espíritos me ajudar aqui, junto com os médicos, para me curar. Será que o Dr. Bezerra de Menezes ouve? Ouve, porque não há limite para o alcance do nosso pensamento. No entanto, estas energias, da mesma forma que eu estou falando aqui, eu causo uma impressão no ambiente. Tanto é que todos os senhores e senhoras podem me ouvir. Quando eu penso, os espíritos ensinam. Lá no plano espiritual, aqui não, né? Por isso que a gente consegue falar assim, queridinha. E dentro tá... Aqui tá rindo. E dentro tá falando assim, sua danada, né? No plano espiritual, esta capacidade de fingir sentir uma coisa que eu não estou sentindo acaba. Porque nós plasmamos o que eles chamam de formas pensamento. Pensou, no plano espiritual se monta uma imagem mental que externa o que nós estamos pensando. Isso é tão sério que agora a gente vai ficando velho e não lembra, né? Eu não lembro se foi o Chico Xavier falando pra gente. A gente tinha um grupo de expositores que eles chamavam de os meninos. A gente era jovenzinho, ainda tinha cabelo, né? Depois que o povo todo ia embora na casa do Chico, a gente ficava com ele da meia-noite até as 2, 3 da manhã, na mesa, no fundo da casa dele, batendo papo. Né? Então eu não lembro se ele falou isso numa dessas vezes, ou se está em algum livro. Eu acho que foi lá porque era sobre o espírito de uma pessoa que tinha ido lá pedir mensagem, o filho de alguém que morreu jovem. Esse rapaz chegou no plano espiritual. Era um cara bacana, morreu acho que com 21 anos, se não me engano. E mereceu ir para uma dessas colônias espirituais. Não foi parar no umbral coisa nenhuma. Foi acolhido porque ele tinha padrão vibratório, pensamentos bons. Não todos, nós não somos anjos ainda, né? Mas ele era muito novo, muito paquerador, muito viril, né? Desencarnou com 21 anos. Aquilo ele ficava azarando as meninas, né? Aí foi para o plano espiritual, ganhou um quartinho lá para um lugar para ele ficar, tal. Chegou um dia que todos foram chamados na praça central para ouvir a palavra do mentor. E ele saiu. E não tinha treinado seus pensamentos na Terra antes de desencarnar. Pensava e já, né? Achava um target, uma vítima, uma moça bonita, ele já... E desencarnou de repente, morreu de um siriquitico que deu na cabeça dele. Chegou no plano espiritual, ele foi para a praça. Quando ele viu os espíritos das moças bonitas lá, aquilo começou a formar umas formas de pensamento. Jesus tenha misericórdia. Aquilo, né? Tudo que ele estava pensando estava se externando. A ponto de que os mentores o levaram de volta para dentro e falaram, você tem que treinar o seu pensamento. É super natural sentir atração, isso e aquilo, mas você tem que aprender o momento
em que você pode sentir este desejo e o momento que não. E ele levou 90 dias num curso para poder sair na praça na hora da prece lá. Porque senão ele saia, meu Deus, que é isso que está aparecendo? Então, quando nós formos para o plano espiritual, aqui diz a lição, né? Perdi o lugar que ele fala isso aqui. Ao retornarmos à pátria verdadeira, ou seja, depois de desencarnar, que é o mundo dos espíritos, não vamos poder mais esconder os nossos pensamentos como fazendo na Terra. E aí? Quem é que está pronto para desencarnar hoje, depois da novela, hein? Sabe por que todo mundo pensa que o umbral é um lugar de castigo onde eles jogam os maus espíritos, né? A gente chega no plano espiritual, logo a gente percebe que não disciplinou o pensamento para o bem. Então, tudo que a gente pensa, mesmo sem falar, aparece, a pessoa começa a morrer de vergonha e foge para o umbral, até um ponto de vibração tão pesada que o pensamento para de sair. Então, a pessoa vai até o fundo, onde ela consegue de volta esconder os pensamentos lá. Porque se ela ficar no lugar onde está a vibração leve, ela ainda pensa coisas ruins. Olha para uma pessoa e fala assim, eu não gosto de você porque você é japonês. Eu não gosto de você porque você foi judia. E aparece. E a pessoa fala, pampa a boca, mas não adianta o pensamento. Aonde é que a gente treina? Aqui. Por isso que a lição de máscaras fala. Nós temos que ser verdadeiros, mesmo que a nossa verdade ainda não seja muito boa. E isso é um treino. E é para a gente fazer isso com calma. Toda vez que a gente colocar a máscara da bondade, essa sim, vamos ajudar porque ela deixa uma marca de bondade em nós. Quando usarmos a máscara da gentileza, vamos nos deixar influenciar por ela. Mesmo que aqui a gente esteja fingindo. Você não quer ser gentil com ele, mas seja gentil, meu amigo, por favor. Mesmo que por dentro você tenha falando assim, tonto. Né? Mas treina a bondade. Tudo é questão de treino. Máscara da fidelidade, porque até como Paulo disse, o próprio Paulo de Tarso disse, nós somos cercados por uma nuvem de testemunha. Nesse momento, em qualquer momento, antes da gente chegar aqui, depois que a gente sair daqui, os espíritos que nos acompanham, que são atraídos pelas vibrações semelhantes às nossas, eles veem o que a gente está pensando. Né? Tá a história, tá indo tomar passe no centro espírita, querendo parecer que é bonzinho, né? Eu estou vendo o que você está pensando. Isso é obsessor, né? Obsessor é um cara muito bom para treinar a gente para não ter máscara. Então, esta é a lição de hoje. Já está, né? Não, mais um pouquinho. Pode um pouquinho mais? Então, a lição de hoje nos chama atenção para isso. É claro que a gente ainda usa desses recursos. Não é? Se a gente, de uma hora para outra, fosse super sincero, a super sinceridade também pode ser tão boa quanto um martelo. Um martelo pode pôr um prego na parede, mas se você bater com o martelo, é isso, Américo, na sua cabeça, machuca. Então a sinceridade crua, né, ela também é um instrumento que pode ferir. Então a lição fala, olha, a gente usa máscaras, querendo ou não. Qual que é a ideia dessa lição? As máscaras escondem quem nós somos realmente. Aonde é que a gente pode ter uma ideia de como nós somos realmente? Veja como você se comporta dentro de casa com a sua família, com seus cunhados, com suas tias. Você é gentil, paciente, tolerante? Ou vira como se diz, um cavalo, né? Pessoa sem educação, que fala com grosseria, chama a pessoa de burra. Eu lembro de uma pessoa que estava ensinando a esposa a dirigir muitos anos atrás. Sem ser autoescola. Antigamente tinha esse lance, né? E aí ela errava a marcha, esquecia de apertar a embreagem, e aquilo que antes era meu amor, minha querida, virava, sua burra! Você não sabe que tem que apertar a embreagem? Sua burra, eu já falei que você tem que apertar a embreagem. E ela chorava. Ai, e aí para treinar ré, então. Era para virar para cá, ela virava para lá. De novo, sua burra! Mas antes de ensinar a dirigir o carro, tinha beijinho, né, sentado no sofá. Né? Na hora de ensinar a dirigir, sua burra! Então,
esta lição diz: quer ver quem você é realmente? Como é que você está tratando o pessoal em casa? Qual é o seu grau de paciência com quem está dentro de casa? O seu real desejo de colaborar, de compartilhar, de promover a paz dentro de casa, de trocar ideia para que... Quando a gente tem um problema difícil de resolver, é bom a gente trocar uma ideia com mais pessoas. Alguém pode ter uma ideia bacana que a gente fala, puxa, você conseguiu vislumbrar uma saída, é ou não é? Mas para isso é preciso que nós sejamos sinceros e que este sincero seja cada vez mais a gente usando máscaras, entre aspas, agora, de bondade, gentileza, fidelidade, solicitude. Fazendo isto, disciplinando os nossos pensamentos, veja, insistimos, nós ainda não somos anjos, então ninguém se culpe por olhar para alguém e ainda ter um pensamento ruim. Qual que é a diferença entre quem é estudioso do Evangelho, da doutrina espírita e ciente da nossa realidade espiritual e quem não é? É que quem não é vai continuar pensando horrores das outras pessoas. E nós, quando percebermos que a gente olha para alguém e tem pensamentos muito ruins, nós vamos lembrar alguns conselhos simples. Jesus, por exemplo, ore pelos que vos perseguem e caluniam. Devolva o mal com o bem. Se alguém te der uma chapuletada do lado direito, oferece o lado esquerdo, no sentido de não revide. Se alguém te obriga a andar 1 milha, vai com ele 2. Olha Jesus ensinando. Se alguém chegar perto de você e falar assim, me dá essa túnica, Jesus diz, dê-lhe também a capa. Ou seja, mas como? O cara me tomou a túnica? É porque quanto mais as pessoas não gostam de nós, por alguma razão sentem raiva, ódio, não sei o quê, mais motivos nós temos para tratá-las bem. Porque o sentimento de raiva, de ódio, de vingança, de maltratar, não surge gratuitamente. Ninguém está sem nada, eu tenho o que fazer. Eu vou sentir raiva sua agora, com licença. Não. São coisas do passado, que graças a Deus a gente não lembra outras encarnações. Não tem pessoas que a gente olha a primeira vez e fala assim, nossa, eu nunca vi você, mas que coisa boa você me causa, simpatizei com você. É vibracional. Tem outras pessoas que eu nunca vi na vida, nunca vi o seu Américo na vida, e olho e falo assim, cruz credo, que não vi e não gostei, não quero essa pessoa perto de mim. Não é? Da onde que vem essa antipatia gratuita? Vem do nosso teor vibracional, ou seja, quando a gente identifica os chamados inimigos, os espíritos nos ensinam, ali estão os professores. Eles são as pessoas que estão a nos mostrar onde nós provavelmente cometemos erros no passado e onde nós temos que trabalhar hoje para transformar falta de amor em amor. Porque somente assim, perdoando, transformando falta de amor em amor, a gente vai ganhar aquele estado vibracional que vai permitir a gente até ir para esferas mais felizes, onde não tem medo, não tem violência, não tem desemprego, não tem mentira, só tem espírito bom lá. Eu quero ir para um lugar desse, mas se eu for hoje, eles vão me dar uma carteirada assim, cadê o crachá? Você já tem o crachá da bondade, do amor? Não tenho, eu não treinei isso lá na Terra. Então volta lá para a Terra e treina. É isso que acontece. Não é? Então, acho que agora nós já demos o tempo certo. Desejamos a todos muita paz e que a gente aprenda a melhor manipular as nossas máscaras para vivermos melhor. Este é o objetivo de todo este trabalho aqui. Tá bom? Então, agora a gente pode, então, comentar alguma coisa sobre o tema, se ficou alguma dúvida, ou queira colocar, né, completar alguma coisa. Alguém gostaria? Muito bom tudo isso que você falou das máscaras. O Jung, na psicologia, uma das coisas que ele propõe trabalhar muito, quando chega alguém doente psiquicamente, é trabalhar as máscaras, que ele chama de persona. Então, ele diz que o uso excessivo das máscaras, ele causa o adoecimento psíquico. Então, depressão, pânico.
Aí o que é o trabalho dentro da abordagem dele? Propõe trabalhar as máscaras. Aí, então estamos com afinidade de conceitos, né? Que bom. Mais alguém? Então, nós vamos ler a perguntinha do Lourenço. Ah, tem uma pergunta da internet? Da internet. Tem o Lourenço e a Maria Léa, lá de São Luís. Ele diz, boa noite. Abraço a todos os presentes. Me permita, algumas pessoas entendem que não podem viver sem máscaras, seja para não criar maiores problemas com relacionamento, seja para não perderem emprego ou clientes. Com o advento da internet, as facilidades são tantas que podemos nos utilizar de uma única identidade ou tomar medida para separar nossas identidades online. A internet, em especial as redes sociais, são uma grande máscara. Há quem use umas mais discretas e reveladoras, e há quem use algumas mais protetoras, entre aspas, fazendo um paralelo. Cada identidade conectada tem vantagens e desvantagens, que devem ser analisadas no momento de se apresentar, mesmo correndo riscos. Fale um pouco sobre isso. Olha, muito bem lembrado, né? A gente falou assim, vamos buscar evitar usar máscaras. Mas, como nós não somos anjos, às vezes é inevitável. Olha, o André Luiz dá um conselho para a gente. Faça o bem, mesmo que seja fingindo que você está fazendo o bem. Mas faça o bem. Ora, para você fazer o bem, mesmo que você esteja fingindo, nem que seja para treinar, sabe, quando é que nós podemos usar uma máscara? Quando nós temos consciência que estamos usando ela. Então, você sabe que você é uma pessoa grosseira, etc. Mas quando vai interagir com alguém, se você puser a máscara, eu tirei a lição daqui, a máscara da gentileza, você está treinando uma virtude. Então, não é que a gente não vai tirar todas as máscaras. Tirar todas as máscaras, vai todo mundo sair correndo, porque nós ainda não somos aquele espírito maravilhoso, transparente, de luz, que parece um diamante. Se a gente tirar todas as máscaras de repente, vai aparecer o gremlin que eu falei. Então, qual que é a diferença? É quando a gente usa para o mal ou não sabe que está usando. Isto nos faz mal. Agora, se você sabe que você não tem muita paciência, mas tem que interagir com o patrão, com o cliente. Lá no Centro Espírita falaram para você autêntico. Atenção, cliente. Não, quer comprar? Quer. Não quer? Não. Tem que botar a máscara dos bons modos. Mas eu sei que eu estou pondo. Né? A sua esposa está enchendo a paciência. Você vai botar a máscara da paciência. Eu sei que eu estou sem paciência, mas em favor do amor e da paz, eu vou botar a máscara da paciência agora, tentando eu aprender a ser paciente, porque eu estou vendo que eu não sou, né? E vendo se eu consigo imantar ela. Ela está toda nervosa. Quem sabe eu ficando calmo, ela também fique. É diferente. Foi muito bem lembrado pelo nosso amigo de São Luís, é isso? Lourenço. Do Maranhão? Ele tá lá. Muito bem lembrado, meu querido. Um abraço. Obrigada. Nada. Foi um dos fundadores. Ah, é? Muito bem. Muito obrigado, gente. Obrigada a você. Então, agora, neste momento, depois de ouvirmos a palestra, depois de ouvirmos tantas sugestões, né, para a gente estar utilizando aí as nossas máscaras de uma maneira correta, né, vamos dizer assim, com consciência, que é melhor. Sabemos que temos,
mas precisamos usá-las de uma maneira mais consciente, né? Então, a gente tem que fazer esse exercício de tentar ser mais autêntico, né? E não usar a culpa, né? Como disse o Mário. Então, vamos refletindo sobre as nossas ações do dia a dia, prestar mais atenção no que a gente está fazendo. Então, agora nós vamos nos tranquilizando, vamos tentar nos harmonizar e fazer as nossas doações. Doações de pensamentos, em pensamentos, aliás. Então, a gente vai até os lugares onde precisam de orações, como os hospitais, pensando, envolvendo os doentes em tranquilidade, em serenidade, para que possam receber o tratamento necessário. Assim também envolvendo os médicos, envolvendo os enfermeiros, para que tenham responsabilidades nas suas tarefas. Pedimos também vibração por todos os nossos irmãos ainda que não têm abrigo, que moram nas ruas, envolvendo-os em carinho, envolvendo em pensamentos de ajuda, para que possamos também ajudar o plano espiritual nessa tarefa. Vamos também fazendo uma vibração pelos jovens, pelas crianças, que serão o futuro do nosso país. Que eles sempre encontrem pessoas amigas que possam orientá-las, sempre no caminho do bem. Vamos também vibrando pelo nosso planeta, envolvendo em muita luz, em harmonia, para que não mais hajam guerras, para que haja paz. Vamos também, então, pedir licença e fazer uma vibração para os nossos lares. Vamos imaginando cada um que lá está e vamos envolvendo em luz, em harmonia, para que haja diálogo, para que haja compreensão. Assim, nós agradecemos, Pai, por mais esta reunião, por esta oportunidade de aprendizado, e que possamos retornar aos nossos lares em paz, em segurança, e que possamos na nossa semana refletir sobre o tema de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então nós vamos permanecer sentados, tá?